Igreja Metodista Portuguesa. Hoje iniciamos mais um mês de março, terceiro domingo da Quaresma, e estamos nesse tempo de Quaresma a fazermos uma jornada de fé com Jesus, percorrendo assim os momentos que antecedem a morte, paixão, morte, então na Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Quaresma é um tempo em que nós podemos pensarmos também na nossa caminhada, fazermos um tempo de reflexão e os textos também a qual nós lemos, meditamos, nos ajuda a entendermos, a pensarmos na caminhada que percorremos. O texto de hoje, que está no Evangelho de João 2, de 13 a 22, é um texto que nós conhecemos, que tem como tema a purificação do templo. Jesus, então, fica irado. Isso nós vamos refletir quando vemos que ele chega no templo e se depara, então, com homens que estavam a fazer da casa do Pai momento de venda. Convido-os a também pensarmos como Jesus pode nos purificar hoje, como Jesus pode abrir nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós possamos também continuar a ser instrumentos dele, que leve os valores do reino, que leve a paz que encontramos nele. Assim, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor é um convite também para repensarmos nossa caminhada rumo à perfeição, caminhada de santificação, caminhada em que encontramos o Cristo vivo, ressurreto, presente, Espírito Santo, que habita em nós, que somos o templo dele. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos e juntas para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, por mais um mês que se inicia. Agradecemos porque o Senhor está conosco. Adoramos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Assim, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Para o culto de hoje, nós temos duas pessoas do Brasil, uma que se encontra pastoreando em Londres, reverendo Paulo Bessa da Silva, e outro é o bispo emérito Adriel de Souza Maia, é quem fará a última oração e impetrará a bênção que vem por parte do Senhor. Momento especial também em que nós entendemos que somos uma comunidade, um corpo só, e estaremos aqui juntos então para adorarmos ao Senhor. Que o Senhor assim continue a falar conosco, que nós possamos continuar a fazer um caminho juntos com Ele. Que o Senhor nos abençoe.
No dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Será isso importante? Houve um percurso com diversas origens no início do século XX, de lutas por direitos económicos, sociais, trabalhistas e direitos políticos também. Mas a história do povo de Deus, na Bíblia, já continha a mensagem poderosa de que o Senhor nos chama a todos, mulheres e homens, à vida. E vidas plenas, dignas, com sentido. Mais do que celebração, flores e bombons, compreendemos que é um dia de renovação da consciência, do empenho e da esperança, pois as injustiças do tempo presente contra as mulheres e meninas não são a vontade de Deus. Há muito a fazer neste mundo ainda hoje. Apesar do muito caminho percorrido até aqui, as mulheres continuam empenhadas na luta pela própria vida e dos seus, na luta por dignidade, pelo seu espaço de ser e falar, na luta pelas suas comunidades e até no cuidado pelo mundo, que é a nossa casa comum. Reconhecemos que nós, mulheres, somos uma mistura de fragilidade e força, limites e sonhos, firmeza e vulnerabilidades. E na vida que nos cabe viver em família, em sociedade e na igreja também, Deus vem ao nosso encontro. Quando em comunidade encontramos forças se o Senhor da vida está entre nós. Encontramos forças para a denúncia do pecado da violência, no anúncio da misericórdia, na busca por direitos, no cuidado, no sustento e na transformação das vidas e da história. De uma certa forma, as mulheres que buscam justiça, o bem e a vida plena para si mesmas e para os seus. Assinalamos isto mesmo, essa visão ampliada de comunidade. Arrancam a si mesmas das formas violentas e históricas a que foram subordinadas e minorizadas. E Deus tem estado presente nas lutas, revelando a sua vontade que é boa, justa e pela vida para todas e todos. Para terminar, das muitas histórias na Bíblia que envolvem mulheres nas suas lutas e fragilidades e na consciência da vida e do que é justo e bom, recordemos apenas alguns versículos em Lucas 1, onde encontramos aquele que é conhecido com o Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque me fez grandes coisas, o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs nos tronos os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Damos graças a Deus que está conosco e nos chama e termos vidas plenas de amor e sentido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. E, Senhor, nesta hora queremos interceder por todas as mulheres do mundo. Pedimos, Senhor, por todas aquelas que sofrem, vítimas de violência, vítimas de maus tratos físicos, psicológicos. Pedimos, Senhor, por aquelas sociedades onde as mulheres não são consideradas iguais. Senhor, pedimos-te que todos nós possamos aprender como ser diferente, como gerir esta situação, como fazermos a diferença. Senhor, entregamos-te tudo nas tuas mãos, pedindo que realmente nos ensines a amar, a partilhar e a ser solidário. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Salmo de número 19, versículos 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel,
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Leitura do Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 13 a 22. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito azurraje de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não lançais da casa do meu Pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Esse texto, como em outros textos, nós podemos perceber Jesus 100% humano, Jesus demonstrando os seus sentimentos, suas fragilidades como ser humano. Sendo filho do Pai, Senhor nos ensina que também passava por situações que o deixava às vezes com fome, como nós vimos em outros momentos. Jesus teve fome, Jesus chorou. Neste texto aqui, nós vemos Jesus que irado. Jesus, vamos falar, fica irritado, porque estavam a fazer da casa do Pai uma casa de comércio. Era comum, então, na época, para as pessoas que faziam, usar ali o templo como um lugar de vendas para os animais que iriam ser expiação para os pecados. Era um lugar de câmbio, onde se trocava o dinheiro romano pelo dinheiro judeu, porque era essa corrente, uma moeda que deveria ser ofertada no templo. Então era um lugar propício para ter lucros. Era um lugar onde se pegava um animal, se fosse uma pomba ou um animal maior, e poderia até vender até mais que uma vez, para que assim quem fosse comprar
teria ali várias ofertas conforme poderia pagar. E Jesus, como nós escutamos nessa perícope toda, ele fica irado e diz então no versículo: não façam da casa do meu pai um local de vendas. E Jesus é o nome dessa perícope, desse trecho que nós lemos, a purificação do templo. Jesus está ali a falar para pessoas que poderiam entender o que ele estava a falar, que iria então edificar um templo em 3 dias. Ele estava a falar então da sua ressurreição. Outros não aceitavam Jesus como Filho de Deus, outros não entendiam como nós demoramos 46 anos para edificar esse templo, e agora tu vens e fala que vai reconstruir o templo em 3 dias. Gostaria de chamar a nossa atenção para as questões que às vezes, coisas na nossa atualidade, podem indignar o próprio Jesus. Coisas que nós nem percebemos que podem acontecer, se não perto de nós, um pouco mais longe, em que nós deveríamos ficar indignados. Não deveria ser normal. Pode ser coisas que estejam longe da proposta do reino de Deus. E se nós não percebermos, nós vamos ficando com os nossos olhos cerrados, ou então mesmo, gostaria de usar a palavra, nós vamos sendo contaminados por situações que podem parecer normais, mas que não deveriam ser práticas de um crente, de uma pessoa que professa ao Senhor Jesus como o Senhor da vida, como aquele que quer trazer igualdade, quer trazer paz, quer trazer os valores do reino de Deus. Jesus então purifica o templo e a partir daquele momento ele já está fazendo um pré-anúncio de sua ressurreição. E hoje nós entendemos e concebemos que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Acreditamos que o Senhor está a nos ensinar, a nos ajudar. O Senhor conosco está. Purifica-nos, Senhor. Purifica o nosso olhar, purifica o nosso falar, purifica as nossas mãos, as nossas ações. Purifica-nos, Senhor. O que nós precisamos fazer individualmente ou coletivamente para que o Senhor purifica-nos, possa nos purificar. Nós, graças a Deus, podemos assim, se errarmos, podemos chegar ao Senhor e confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados confessados, e recomeçarmos novamente a nossa vida com o Senhor. Purifica-nos, Senhor, e nesse tempo de Quaresma, nós temos essa jornada, e podemos chamar uma jornada com Jesus, uma jornada de fé, a qual os textos nos levam, então, a esse encontro com esse Jesus, que teve tantas ações, com esse Jesus que nos leva a pensarmos nas nossas ações, nos valores do reino. Quaresma nos permite olharmos para dentro de nós, uma atitude de introspecção e revermos os nossos caminhos. O sangue de Jesus derramado na cruz, por amor de nós, nos purifica.
mas nós também precisamos ir ao encontro dessa realidade. Precisamos ser instrumentos do Senhor para que Ele também nos use para levarmos a nova do Evangelho, para levarmos as boas notícias. Eu encerro essa breve meditação, minha querida irmã, meu querido irmão, amigos e amigas que nos ouvem, com o versículo que nós ouvimos pelo reverendo Paulo Bessa, do Salmo 19, versículos 7 e 8. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que assim nos ajude o Senhor a cada vez mais entendermos que esta purificação, muitas vezes entendemos que esse esvaziamento de nós mesmos, para que o Senhor nos preencha com aquilo que Ele sabe que necessitamos, para assim percorrermos o caminho que nos diz a palavra, sobremodo excelente, o caminho do amor. Que assim nos ajude o Senhor, a cada dia mais, trilharmos caminhos para sermos luzeiros dele, que é a luz para os nossos caminhos. Que nossos olhos sejam abertos para tantas realidades que precisamos enxergar e agir. Que assim nos abençoe, Senhor. Amém. Eu, Senhor do mar e céus, o meu povo ouvi gritar, quem no escuro caminhar, eu guardarei. Eu que a noite iluminei, no escuro brilharei. Quem será o portador da minha luz? Eis-me aqui, Senhor, serei eu, Senhor, escutai a voz que me chamou. Direi eu, Senhor, se me guias, Senhor, em teu nome o mundo viverá. Eu, Senhor das tempestades, eu sofri com a vossa dor, pelo seu amor chorei, por quem se afastou. Eu tocarei seus corações, viverão só pelo amor. Quem será o portador da minha palavra? Eis-me aqui, Senhor, serei eu, Senhor, escutai a voz que me chamou. Direi eu, Senhor, se me guias, Senhor,
texto hinário evangélico que diz: conte as bênçãos e dize-as quantas são. Momento de nós ofertarmos ao Senhor e reconhecermos que as bênçãos têm sido muitas nas nossas vidas. Sabemos que Deus não tem deixado faltar nada para nós. Ele é fiel e esse momento é o momento que nós trazemos à casa do Senhor, e agora numa maneira online, como temos feito já há algum tempo. É um momento de nós expressarmos ao Senhor nossa gratidão. Você pode fazer a transferência bancária pelo NIB, que está a aparecer no rodapé, ou pelo NBWay, ou mesmo se você sentir que deve, pode guardar a sua oferta e assim que puder entregar à casa do Senhor. Que seja esse tempo para nós sermos gratos e gratas por tudo que o Senhor tem feito. Oremos pelas ofertas, para que também essas ofertas continuem a honrar o nome do Senhor nosso Deus, para que sim, nós, Igreja Metodista aqui em Portugal, possamos continuar na missão que é do Senhor. Agradecemos, Senhor, por este momento do ofertório. Agradecemos porque o Senhor é o nosso sustento. Agradecemos, Senhor, porque entendemos também que este é um compromisso que temos com o Senhor, para que assim possamos ofertar e estarmos, Senhor, realizando aquilo que o Senhor espera de nós também, na fidelidade para com as nossas ofertas mensais, na fidelidade com a missão que é tua, Senhor. Nós agradecemos muito e oramos no nome de Jesus. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará glória
Eu quero cumprimentar carinhosamente a nossa querida pastora Patrícia Marques, sua comunidade Fé, Serviço e também Testemunho. Eu tenho alegria, no final desta celebração, de orar em favor da comunidade, bem como impetrar a bênção de comissionamento sobre a vida e ministério desta igreja. Oremos ao Senhor. Desejamos agradecer-te, ó Deus, pela palavra proclamada. Ela traz para nós luz, para o nosso entendimento. Ela purifica a nossa prática de vida para que possamos seguir os caminhos percorridos por Cristo Jesus. Por isso, a semelhança do pedido de Davi, cria em cada um de nós um coração puro e renova em nós um espírito reto e inabalável. Ajuda-nos a purificar os espaços da nossa convivência, tanto nos relacionamentos pessoais e junto à natureza. Que a tua santidade nos inspire no testemunho de servir a Cristo com alegria e também com singeleza de coração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Evangelho, que é a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção inspiradora do Espírito Santo permaneça conosco, com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.